Metaciclos. O que aprendi do mercado gráfico? Teoria do ciclo. Como todo comerciante, entendemos que o mercado funciona com ciclos, semelhante às fases lunares. Cada fase da lua afeta de certa forma as marés, o crescimento das plantas e etc. Cada ciclo gera efeitos que definirá como se movimentará o mercado. Antes, porém, de entrarmos no contexto de ciclos, vamos fazer um conhecimento prévio acerca do que é o mercado e de características de como ele pode se incorporar. Por exemplo, velocidade, forma, intencionalidade. Essas características são de definição da coisa mercado e não dos efeitos dos ciclos de mercado. Velocidade. A velocidade é efeito da intencionalidade que os contextos reais demandam. A velocidade é um conceito de movimento. Onde há movimento, há velocidade, como Down e Elliott provaram. O mercado se movimenta em ondas, que é princípio de movimento, mas isso não os define de forma prática, na visão do operador, pois ele necessita de pensar em velocidade, que é princípio de movimento. Por exemplo, um carro só é veloz quando é acelerado. É propriedade do carro de ser rápido? Sim e não, porque a velocidade não define o que ele é, mas sim a intenção do motorista. Portanto, um mercado rápido ou lento não é a definição do mercado em si, mas da circunstância em que os motoristas reais estão inseridos. Essa velocidade pode ser ansiedade, nervosismo, apreensão, certeza, confiança e etc. Também, essa velocidade são movimentos de grandes instituições que não estão fora da razão do sentimento. Apreensões de guerras, apreensões de medidas multilaterais, bilaterais e etc. Fora. A forma é efeito também da intencionalidade dos contextos reais. Assim como a forma não define o carro, mas é pela forma que reconhecemos um carro. A forma ainda não é a definição concreta do que é o carro. O trader Al Brooks define de forma bem ampla e complexa a forma do mercado, com conceitos de Breakout ou rompimento, TC Tight Channel ou canal estreito, BC Broad Channel ou canal amplo, TR Trading Range ou lateralidade, cada qual com suas características e razões próprias. Intencionalidade. Toda ação é produto de intenção, e todo tique do mercado é uma intenção de grandes instituições. Escolhi a palavra intencionalidade por dois princípios: tensão e intenção. O mercado é fruto de tensões conflitantes a cada tique. Todo tique que o mercado se move é por conflitos que se concretizaram para um dos lados, comprador ou vendedor. E a intenção é aquela que vai ser concretizada pela movimentação do tique. Se, diante de uma tensão, os compradores vencerem, o mercado se movimentará para onde o lado vencedor tem intenção. Caso os vencedores forem os vendedores, este se movimentará para onde intencionarem. Para além desses conceitos que envolvem o mercado como ente, existe um outro ente que envolve você e suas perspectivas. Suas perspectivas não são você, mas as definirá. No livro Rápido e Devagar do Daniel Kahneman, ele distingue em crônica dois conceitos chamados Sistema 1 e Sistema 2, como duas partes de um mesmo todo que é você. O todo não definirá o ato o que é você, mas o será enquanto em perspectiva agir. Dizendo de outro modo, a sua perspectiva enquanto focado em determinado ato definirá o sistema em que está fortemente inserido. Instintivamente, as ações serão pré-programadas naturalmente para cada um dos sistemas. O motivo dessas distorções, acredito que é causado por problemas na nossa perspectiva. Dizendo de modo grotesco, o homem moderno limitou a sua perspectiva para definitizar o mundo em conceitos que no entender dele significa o todo. E é impossível falar disso ou resolver este problema sem um início filosófico, sem uma iniciação, como diriam os mais antigos. Era natural para um iniciado a negação do todo ou até mesmo a definitização de um todo sobre um aspecto.
tanto a negação quanto a definitização sobre um aspecto. E isso também ocorre no estudo do mercado. Perceba que usei a palavra negação e definitização e não a palavra afirmação. O porquê disso é que toda afirmação se exige uma prova, e nós, enquanto indivíduos, só provamos aquilo que vivenciamos. Se você está vendo esse vídeo até aqui, posso afirmar de forma definitiva que você entende o mercado como um ente metamorfo, que não existe a coisa mercado, mas sim intenções de intenções em troca e venda. Em comércio, a sua definição do mercado não é definitiva e eterna. Dito isso, nós partimos a princípios de teorias como Down, Elliott e outras. Uma teoria não é a afirmação da realidade, mas uma definitização validada por modos e meios diferentes. A teoria de Down não seria relevante se não fosse validada em meios e modos diferentes no mercado, e também vale para as outras. O que estou propondo é a separação dos conceitos que se referem ao mercado aos conceitos que se referem às teorias. Por exemplo, um rompimento é uma tensão vencida por um dos lados. Sabemos disso porque é próprio do rompimento ser isso. Mas, a partir do conceito de rompimento, não se define a velocidade e nem a forma. Poderia ser uma barra, ou 5 barras, ou 2 barras. O conceito movimento em ondas é teoria de Down, mas a velocidade e a forma ainda é conceitualização do mercado pelas suas intenções e tensões. A prova de uma teoria, em tese, não prova o mercado, mas sim a relação do mercado com seus comerciantes. E é por essas razões que muitas pessoas acreditam em profecia autorrealizável. Uma profecia autorrealizável ou autorrealizadora ou autorrealizada é um prognóstico que, ao se tornar uma crença, provoca sua própria concretização. Quando as pessoas esperam ou acreditam que algo acontecerá, agem como se a profecia ou previsão já fosse real e assim a previsão acaba por se tornar efetivamente real. Ou seja, ao ser assumido como verdadeira, embora seja falsa, uma previsão pode influenciar o comportamento das pessoas, seja por medo ou por confusão lógica, de modo que a reação delas acaba por se tornar a profecia real. Como já expressei, o mercado que vemos é apenas uma forma de uma intencionalidade, e por essa definição é impossível dar forma a intenções. Portanto, o que vemos, em parte, são ações que já foram pensadas no campo da realidade.